Glória a Deus. Meus irmãos, paz do Senhor Jesus. Amém. Abra a sua Bíblia, Evangelho de Jesus, segundo escreveu São João, capítulo de número 12. João, capítulo de número 12, versículo de número 24. Glória a Deus. João, capítulo de número 12, versículo de número 24. Quem achou diz: eu vou morar no céu. Eu vou morar no céu. Quem não achou diz: eu também espero. Eu também espero. Estou procurando. Glória a Deus. Diz assim a minha versão: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Repita comigo: mas se morrer, produz muito fruto. Glória a Deus. Queridos, eu quero louvar a Deus por esta oportunidade esta noite de estar mais uma vez aqui nesta casa, a casa que eu amo. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Márcio, da pastora Eli. Dizer que eu sou muito grato a Deus por essa aliança. Eu fico realmente muito honrado de estar aqui nesse dia, um dia tão importante. É o dia em que vocês saíram daqui para um outro ambiente, mas eu creio que Deus tem coisas ainda muito maiores. E eu louvo a Deus por este privilégio de poder comunicar a palavra num dia tão especial. O meu desejo, pastor Márcio, é que Deus renove as suas forças, te dê graça, sustente as tuas mãos erguidas, que levante Arão e Ur sempre para te auxiliar no serviço do ministério, e que o nome dele seja glorificado. Eu sinto Deus aqui nessa casa. Eu olho para o Senhor, estava ali assentado e olhando para o Senhor, eu vejo uma simplicidade muito verdadeira, muito parecida com a de Cristo, e um homem humano, não protocolar e cheio do Espírito Santo. Que Deus te conserve assim em meio a tantos homens vaidosos, amantes de si mesmo, egos inflados altíssimos, e que Ele permaneça sobre a tua cabeça um óleo fresco. E não se preocupe, porque tudo que você precisa, Deus vai enviar para a glória do nome dele. Você crê nisso? Glória a Deus. A Bíblia vai nos apresentar algumas verdades maravilhosas. Se você parar para pensar, você verá que João vai começar o seu livro dizendo que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. É por meio de Cristo. Interessante é que Cristo é a voz ativa da Trindade. Olha que interessante. Quando Deus fala por meio de Jesus. Você vai perceber que Jesus é a interlocução da Trindade. É a voz ativa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É por meio de Jesus que nós vamos conhecer as maravilhas expostas. A Bíblia vai nos dizer, vai nos contar, que Paulo vai escrever aos Romanos, no capítulo de número 1, versículo de número 19 e 20. Ô Estevão, me ajuda a pregar aqui. Fica aqui toda vez, né? Glória a Deus. É que eu tento, Marília, não utilizar a mídia, mas eu não consigo. Né, pastor Márcio? Coloca aí, Romanos capítulo de número 1, versículo 19 e 20. Eu amo essa igreja porque é uma igreja bíblica. Glória a Deus. 1, 19 e 20. Paulo vai escrever aos Romanos e vai dizer coisas muito profundas. Ele vai dizer coisas como que, portanto, de que Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus nos manifestou. 20. Olha só que interessante. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estende e claramente se veem, se percebem, se sabem pelas coisas que estão criadas. Repita comigo: pelas coisas criadas. Melhore: pelas coisas criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Ou seja, é Paulo dizendo
não tem como olhar para as coisas criadas por Deus, obrigado aí, e não perceber Deus. Não tem como olhar para o sol, não tem como olhar para as estrelas, não tem como sair ali na calçada, sentir uma brisa e não perceber que existe um Criador que está num espectro muito maior que o nosso e governando todas as coisas. Deus, ele é percebido, Deus, ele é visto, Deus, ele é ouvido pelos testemunhos de pessoas que de forma ocular percebem ele na criação e diz: Deus verdadeiramente ele existe. Além de existir, Deus é, porque ele trafega num aspecto muito maior do que o nosso. Olha que interessante, Deus, ele vai se comunicar conosco de forma visível por meio das coisas criadas. Agora, ele vai falar conosco, Deus vai comunicar ao nosso espírito, e ele começa falando desde sempre. Se você ver Gênesis capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, você vai perceber: e disse Deus, haja. Quem fala é Jesus, que é o interlocutor do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da Trindade. Deus sempre falou, desde sempre Deus fala. Nós temos a impressão, uma impressão errada, errônea, de que Deus às vezes ele está em silêncio. Só que é um paradoxo entender o silêncio de Deus, porque Deus é o Deus que fala, Deus é o Deus que é o verbo, Deus que é o Deus que é a palavra. Como que a palavra, sendo a palavra de Deus expressa por meio de Jesus, fica em silêncio? E eu começo a pensar e a conjecturar algumas coisas. Ora, se Deus fala e Deus comunica, e como Deus comunica, Estevão, Deus não apenas comunica, Deus cria coisas por meio da palavra, e Ele sempre está falando. O que é o silêncio de Deus em meio à fala do verbo? Olha que coisa doida. Se eu perguntar para você, se eu perguntar para um músico, eu toquei violino, diz misericórdia, diga misericórdia. Pastor Márcio, tocava violino, isso tem uns 15 anos, para 20 anos. Eu vim de uma igreja Assembleia de Deus tradicional, que tem orquestra até hoje, e era comum ter muitos instrumentos. Naquela época tinha um grande violinista, o nome dele é um nome muito lindo, pergunte qual? Danilo. O nome dele era Danilo. E ele tocava muito bem, mas muito bem. É tão verdade que o Danilo hoje mora na Alemanha e toca numa das maiores orquestras da Alemanha. Um jovem que não tinha condição de absolutamente nada, Deus tira do monturo e coloca diante de príncipes. E aí ele me inspirava a querer tocar violino. E eu olhei para ele e tentei. E aí eu fui estudar um pouco de música, perceber sobre notas musicais, ritmos, composições. Participando da aula de música, eu lembro-me que o maestro Donizete, um clarinetista da banda da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que nos dava aula e que era membro daquela igreja que eu era, ele vai falar algumas coisas sobre música. Quando ele fala de mínima, semínima, cocheia, semicocheia, fusa, semifusa. Quando ele fala de 4x4, 3x8, 6x8, vai falando sobre composições. E eu começo a ouvir e começo a me encantar. E tem uma hora que ele fala para a plateia, para o povo, para os alunos, pastor Márcio, o silêncio. Quando ele fala sobre o silêncio, ele começa a dizer algumas coisas. Olha, o silêncio na música é música. E para nós parece muito estranho, porque o silêncio parece a ausência de palavras. E de fato ela pode se comunicar assim também. Só que o silêncio pode ser ausência de palavras, mas jamais será a ausência de Deus. Ele é Emmanuel, Ele é Deus conosco, Ele está aqui nessa noite. Ele conhece a sua necessidade, os seus pensamentos, as suas vontades, os seus desejos. E ainda que você acha que Deus está em silêncio com você, perceba que o silêncio de Deus é uma direção para a tua vida. Repita comigo: o silêncio de Deus, o silêncio de Deus, ou me empurra para a sua vontade, ou para o seu juízo. É para a vontade de Deus ou para o juízo.
que às vezes Deus não quer, mas que a gente às vezes escolhe. Interessante é que Deus sempre está falando. Ele sempre fala. Ele fala do Gênesis ao Apocalipse. Mas quando chega em Malaquias, Estevão, 3:1, ele vai começar a dizer algumas coisas muito interessantes. Olha, ele é o Verbo, Jesus é o Verbo, só que ele vai se utilizar de uma voz, e o profeta vai começar a liberar algumas palavras sobre o futuro, e diz assim: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, olha que coisa linda, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Eu estou construindo para que você entenda. Malaquias, ele profetiza sobre uma voz que viria preparando o caminho para o Verbo. Interessante é que vai se passar cerca de 400 anos. É o período intertestamentário. É entre o Antigo e o Novo Testamento. É entre Malaquias e Mateus. 400 anos em que o silêncio de Deus é percebido. Que o silêncio de Deus começa a incomodar, que o silêncio de Deus começa a mexer com as emoções, que o silêncio de Deus começa a nos gerar perguntas e questionamentos, porque o silêncio, ou ele nos empurra para a vontade de Deus, ou nos empurra para um juízo, dependendo de como nós nos relacionamos com esse silêncio. Nós podemos caminhar para o propósito, ou podemos caminhar para um juízo. 400 anos em que Deus não usa profeta, mas Deus pode ser visto, ouvido e sentido por meio das coisas. Deus fala, Deus comunica, Deus se expressa. Às vezes nós não percebemos, às vezes nós não ouvimos com os nossos ouvidos naturais, e muito menos no Espírito. Mas Deus sempre está nos dando uma direção. Repita comigo: Deus sempre está nos dando direção. Repita comigo: o silêncio de Deus jamais pode ser confundido com a ausência dele. Deus está presente aqui. Glória a Deus. 400 anos, Estevão, que Deus não fala, não verbaliza, verbaliza. Deus vai quebrar o silêncio. Eu acho que eu preguei aqui uma data feita e falei um pouquinho sobre João Batista. Não quero pregar sobre o nascimento dele, mas quando o anjo Gabriel, que é o mensageiro de Deus, eu brinco e você sabe que é o anjo Sedex, entregas rápidas, expressas. Quem sabe Gabriel está por aqui para entregar o reitor. Ele assiste diante do trono de Deus. Coisa linda, olha o privilégio. Gabriel aparece à direita do altar. Ele fala com o sacerdote, com Zacarias, de uma linhagem levítica, casado com a irmã Isabel, também de uma linhagem levítica. Eles têm uma ausência, você conhece o texto. Eles não têm um filho, não têm uma prole, não têm uma descendência, não tem quem vai dar continuidade. E eles têm uma demanda diante do altar de Deus. Imagina só, alguém que serve a Deus ter uma escassez específica e ter algumas demandas diante do altar de Deus. Quando de nós não temos demandas diante de Deus, e parece que Deus não fala conosco, e que nós não percebemos Deus, e que as coisas vão continuar do jeito que estão. Mas Deus me trouxe aqui de muito longe para dizer para você assim: do jeito que está não vai ficar. Eu vou de novo. Do jeito que está não vai ficar.
Se prepara, porque Deus vai dar direção para você e para tua casa. Você não vai andar sem direção, você não vai andar cabeça baixa, você não vai andar sem saber para onde você está indo. Deus tem uma direção para você, para tua casa, para tua empresa, para o seu ministério. Só que acredita, vamos levantar. Deus tem uma direção. Deus tem uma direção. Se você pode vir para esse irmão cheiroso, bonito, fala assim: não se preocupe, Deus tem uma direção. Não, dedinho de profeta, dedinho de profeta. Deus tem uma direção, Estevão. Deus tem uma direção, Deus tem uma direção. Aleluia! Deus fala, Gabriel, libera a sentença, obturação, darás à luz a um filho. Interessante é que Zacarias fica mudo, mas Isabel gera uma voz. Olha isso. Glória! Zacarias fica mudo, mas Isabel vai gerar uma voz. O interessante é que, se você perceber o texto, você verá que Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 39, Estevão. Para começar a nos dizer algumas coisas, eu quero construir com vocês. Assim, ó. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, 40. E entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Imagina essa cena. Maria vai apressada até a casa de Zacarias, chega lá e diz: ô Isabel, estou aqui. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. 42. E exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. 43. E de onde me provém isto a mim, que veio a visitar-me a mãe do meu Salvador? 44. Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a tua voz, a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Perceba aqui, existe uma testificação. Aleluia! De ventre para ventre. E aí imagina as conversas ao longo da criação dos meninos. Marília, imagina isso? Marcar o chá das 5 na casa de Maria e de Isabel. Elas chegam lá, se assentam, comem, conversam, e os meninos brincando. Eles são humanos, eles nasceram e cresceram, eles fizeram coisas de criança, e percebem que o tempo vai passando. E quando se passa o tempo, eu imagino que Isabel, como uma boa mãe que dá direção, Zacarias, um bom pai que dá direção, chama João e diz: ó, ele aqui, esse rapaz aqui, é Jesus Cristo. É muito mais que Jesus, porque Jesus aponta para a humanidade e Cristo aponta para a divindade. Acreditar em Jesus é natural, porque ele pode ser visto. O mundo olha para Jesus, e até reconhece. Ateus dizem que ele esteve entre nós. Uma coisa, o maior milagre é acreditar que ele é o Cristo. Uma coisa é Jesus, outra coisa é o Cristo. Eu imagino a testificação entre a família apontando para as crianças e dizendo: Jesus Cristo de Nazaré veio para salvar o mundo. A missão dele é clara, só que a sua, João, ele tem um propósito, e o plano original de Deus da eternidade é que ele seja a salvação. Por meio dele chega graça, favor imerecido, o povo crê, aceita, tem seu nome escrito no livro da vida. Esse é o propósito dele. Eu
João perguntando para sua mãe e para o seu pai: ô mãe, mas qual que é o meu propósito? Qual que é a minha direção? Por que eu vim para essa terra? O que eu estou fazendo aqui? Eu imagino Zacarias dizendo: eu li em Malaquias 3:1 que Deus preparou alguém e enviaria esse alguém, e eu creio que esse alguém é você, para preparar o caminho para Jesus. Aleluia. Ou ele está aqui nessa casa assim. Pastor Márcio, Aleluia. a questão é que João Batista tem um propósito específico. Estevam, o propósito de João não anula o propósito de Jesus Cristo. E o propósito de Jesus Cristo não anula o de João. Glória a Deus. Cada um de nós temos o nosso propósito. Aleluia. Você pode olhar e falar assim: mas o propósito de Jesus era maior do que João. Em termos de proporção, sim. Mas de efetividade, quem cumpre todo o propósito é o que diz. Aleluia. Eu posso olhar para a senhora, pastora Eli, e posso dizer: é pastora, sobre ela tem uma carga maior. Aí eu olho de repente para quem vem e simplesmente abre a igreja. Mas se nesse momento da história abrir, ligar a luz e servir é o propósito, em termos de efetividade, feliz é aquele que cumpre. Aleluia. Então, se 10 é para você, 10 é para ele, mas eu sou menor. Não é menor. Se você vive o plano original, o propósito que Deus escreveu você, assim como está escrito em Salmo 139, verso 16. Glória a Você é Deus. bem-aventurado, você é feliz. Repita comigo: eu preciso viver Preciso viver. porque Deus escreveu Porque Deus escreveu aquilo que eu devo viver. aquilo que eu devo viver. Interessante é que Aleluia. João Batista cresce. Eu imagino que o pai e a mãe na direção. Você é a voz que prepara. Deus vai te levantar. Você vai marcar essa geração. Fica tranquilo. Fica em paz. Você não será sombra de absolutamente ninguém. Aleluia. Jesus é Jesus, não tem nem como comparar com Glória ele. a Deus. Só que para você também existe uma coisa muito grande, muito verdadeira, muito eficaz. Fique em paz. Deus vai começar a quebrar o silêncio. Como assim, pai? Deus não falava há cerca de 400 anos, Ele me enviou você. Sua mãe não podia gerar, gerou, nasceu, cresceu. Intelecto, mente, vontade, desejo, persona. Se existe, você está aprendendo. E você vai viver o propósito que eu estabeleci para você. Glória a Glória a Deus. Deus. Imagina ele crescer, pastor. Ele começa a pregar num ambiente diferente. Se fosse aqui nos nossos dias, ele não pregaria nos gideões missionários. Não. Ele não pregaria nos grandes congressos. Não. Ele é um tipo de pessoa que prega para um público diferente, não menos importante, porque Deus tem camadas, pessoas, públicos, tribos, línguas, nações, propósitos específicos para cada um de Glória a nós. Deus. E ele começa a pregar no deserto da Judéia. O interessante é que ele vai dar testemunho de Jesus. Ele começa a falar sobre Jesus. Ele começa a dizer: ó, Jesus verdadeiramente é quem é. João, vamos aí, Estevam, coloca aí. João, capítulo de número 1. Versículo de número 15. Quem está comigo diz amém. Amém. Quem está entendendo diz amém. Amém. Olha só, João 15. João testificou dele e clamou dizendo: ó, esse aí era aquele de quem eu dizia. Ele aponta para Jesus e diz: eu sou a voz, mas ele é o verbo. Amém. Eu sou a voz, mas ele é o caminho. Aleluia. Eu sou uma voz, mas ele é a verdade e ele é o fim. E vou dizer: ninguém vai ao Pai se não for por
que eu. 16. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. 17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. 18. Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Fala sobre Colossenses capítulo 1, versículo 15. Ele é a expressa imagem do Deus invisível. Jesus, 19. E este é o testemunho de João. Quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntar: quem és tu? Quem é você? 20. E confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Aleluia. Olha que visão, segura no 21 aí. Pode deixar o 21. Ele entende que ele não é o Cristo, mas que a função dele não é menos importante no processo e no propósito que Deus tinha para o Cristo. Glória a Deus. Ele diz: ó, eu não sou, mas ele é. Glória a O Deus. interessante é que João começa a pregar, pastor Márcio, e ele prega tão bem, pastor Eli, que ele atrai para si pessoas, discípulos, rebanho. Ele começa a pregar e as pessoas começam a vir até ele para serem batizadas por ele, para arrependimento de pecado, para arrependimento, perdão de pecados. Arrependimento. Ele pensa assim: estou crescendo, estou cumprindo um propósito, estou fazendo aquilo que Deus espera de mim. E começam a perguntar para ele: quem você é? Da sua voz. E ele? Ele é o caminho. Mas eu imagino uma pergunta que talvez fizeram para João. Eu imagino. E perguntaram assim, eu acredito, porque eu perguntaria para ele se ele estivesse aqui hoje, pastor Márcio: ô João, se você é alguém que prepara o caminho, quando esse caminho chega, você não entrega o bastão para ele? Porque o caminho chegou e o seu propósito termina quando começa no outro. Ô João, você acha que a sua conta não está verificada no Instagram? Tem muito discípulo, só que você não aponta, ou na verdade você até aponta, mas eu percebi que no Insta de Jesus você não segue ele. Você prega sobre ele, preparou o caminho para ele, disse que ele é quem é. Só que eu percebi lá, eu entrei e eu vi que você não segue. Como assim não sigo? Eu falo, eu expresso, eu preparo. Só que você deveria largar o seu trabalho e entregar na mão dele. Porque o seu propósito se encerra em preparar o caminho quando o caminho chega. Ah, queridos, parar ou entregar alguma coisa para alguém que vai dar continuidade daquilo que Deus disse para você que seria o outro, é tarefa para poucos. Jesus chega, pastor, e no primeiro dia do seu ministério ele faz a transição. Ele separa 12 discípulos e começa a preparar 12 discípulos para a sua ausência. Ele não é qualquer pessoa, ele é muito diferenciado. Ele entende que o propósito dele é específico, mas que há uma continuidade. Aleluia, Jesus. Que as coisas não vão parar. Não para em você. Você é apenas um meio. Você é apenas um canal. Você é apenas um instrumento. Deus vai te usar. Deus vai te levantar. Só que não para em você. Se eu te perguntasse, eu não morasse aqui tão perto, e o pastor Márcio me dissesse assim: Danilo, você vai vir pregar aqui na última Santa Ceia do ano, dia 8 de dezembro.
E se eu não tenho GPS, porque naquela época eu não tinha, e ele me desse a referência, era Japão, mas você vai passar, se você vier pelo Alfredo Maluf, você passa pelo Martim à sua esquerda descendo, sim ou não? Quando você passar por essa referência, você vai chegar no farol. E quando você chegar nesse farol, uma outra referência, você vira à direita, é do lado do posto de gasolina. Se ele me diz isso, e eu chego no Bartira, e eu paro no Bartira, eu não chego no destino, eu paro na referência. Aleluia. Chegar no destino é passar pela referência, entender que a referência é importante porque está no destino, dá direção, esclarece, abre a mente. Só que parar na referência não é chegar onde Deus quer que a gente chegue. E Deus me trouxe aqui para dizer: você vai até o fim. Você pode ter referências, pessoas que te dão direção, visão, não tem problema. Deus está dizendo: você vai até o destino que eu determinei sobre a tua vida. Você vai chegar. Glória a Deus. Aleluia. Estevão, imagina só, o que você faz na vida? Eu sou analista de DevOps. Uau, Tem. pronto. Meu Deus, DevOps. Que mistério da eternidade é essa? Imagina só, seu chefe chega em você e fala assim: você é muito bom. Na verdade, o que você faz, eu não vi até agora que me faça melhor. Você é diferenciado. Tudo que eu fiz até agora foi muito bom. Eu preparei para que você desse continuidade. Por quê? Porque eu vi que você nasceu para isso. Seu propósito é esse. Você ficaria feliz, sim ou não? Você pediria um aumento, claro, né? Quem não? Glória. Glória. Eu recebo em nome de Jesus. A gente fica feliz, sim ou não? Imagina só, passa-se 3 meses, 4, 5 meses. Você está no café da empresa, por exemplo. Seu chefe passa por você e diz para você assim: diz para alguém que está do seu lado, conversa com alguém, não olha na tua cara e ignora tudo aquilo que ele disse sobre você. Você vai ficar confuso ou não? Ele me disse que eu era bom, que eu era a continuidade, que as coisas vão naturalmente acontecer para que eu assuma. Você começa a se perguntar: o que acontece com isso? Faz sentido ou não? Abra então Lucas para mim. Aleluia. Capítulo 7, versículo de número 18. Interessante é que João ele precisava parar de pregar para Jesus começar. Aleluia. Olha que coisa forte. Porque às vezes fazer uma coisa que parece legítima nos habilita a continuar fazendo isso que Deus disse: você vai até aqui. Aí parece legítimo. Por quê? Porque parece o bem. Só que até o bem, que tem uma direção e um ponto final, se eu faço, eu cometo um delito. Que coisa doida. Pregar parece bom, apontar parece certo. Só que João precisa parar. E João não para. João continua. Aleluia. João vai apontar um pecado legítimo, de uma autoridade legítima, que ele tinha razão, só que ele precisava ter parado antes de pregar. Ele precisava passar o bastão para Jesus, e ele não passa. E Jesus, como educado que é, pastor Eli, ele permanece esperando as coisas acontecerem segundo a direção do Pai. Eu imagino que se João tivesse parado de pregar e seguido a Jesus, João seria um dos discípulos e um dos apóstolos de Cristo.
Danilo. João não para. João é preso. E João vai perder a cabeça. Porque a cabeça significa autoridade. Significa governo. João perde o governo. Perde a autoridade. João perde a voz. Imagina o que é ser a voz que prepara e não ter voz mais. Deus vai arrancar o governo de João. Repita comigo: Deus arranca o governo, a autoridade, a voz e a influência de João. Porque Deus só patrocina o plano original. Glória a Deus. Aleluia. Deus só patrocina o plano Original. Mas antes de perder a cabeça, ele faz algumas perguntas para Jesus. E os discípulos de João anunciaram-lhes todas estas coisas. 19, Esther. Glória a Deus. E João chamando 2 de seus discípulos. E aqui eu fico muito encafifado. Porque João ainda tem discípulo. Olha aí. Sendo que ele precisava apontar para onde os discípulos deviam seguir. Dizendo: és tu aquele que há de vir, ou esperaremos para o outro? Estevão, é mais ou menos o que aconteceria com você. Mas será que realmente esse cara é esse cara mesmo? Alguém que viveu com você, teve uma experiência de barriga com barriga, sentiu, que cresceu com a família dizendo: é o Cristo, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, esse é quem realmente que Deus dizia que viria e veio. Aí olha e diz assim: você realmente é quem havia de vir, ou esperaremos por outro? 20. E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: és tu aquele que há de vir, ou esperaremos outro? 21. E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. 22. E respondendo então Jesus lhes disse-lhes: ide e anunciai a João o que tendes vistos e ouvido. Olha só, imagina 2 discípulos de João que deviam ser discípulos de Cristo faz uma pergunta de João para Jesus, porque está preso. Pergunta se Jesus era quem era. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus faz milagre. Aleluia. E aí Jesus diz assim, ó: perceba aqui, o que eu fiz é a minha resposta. Aleluia. Porque Deus nem sempre vai nos responder como nós esperamos. Aleluia. Jesus, na maioria das vezes, responde com perguntas. Pergunte por quê? Porque Ele quer nos fazer perguntar melhor. Aleluia. Melhores perguntas abrem possibilidades maiores de revelações e de respostas. Glória a Deus. O que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. Nessa noite Deus nos trouxe aqui para nos abrir o entendimento, para dizer: comece a perguntar melhor. Às vezes o silêncio ou o aparente silêncio aponta para perguntas rasas. E aí Deus quer nos levar para profundidades, conhecimentos mais intensos, por meio de perguntas melhores. Deus te trouxe aqui para que você possa perguntar melhor. Pergunte melhor! Ele diz: ó, os cegos vêm, os coxos andam, se correr. Os leprosos são glorificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. 23. E Jesus diz: ó só, bem-aventurado é aquele que em mim se não escandalizar. Algumas versões diz assim, ó: bem-aventurado aquele que não se ofende. João ficou ofendido.
E por ter ficado ofendido, Deus, o Pai, vai precisar parar ele. E vai arrancar a autoridade, o governo, a voz e a influência. Porque Jesus precisa começar a pregar. E para começar a pregar, João precisa parar. A pergunta é: o que você faz quando Jesus não te responde aquilo que você imaginava que ele devia, na sua mente, responder? Você pergunta se ele é quem ele é? Será que o Senhor me ama ainda? Será que o Senhor me chamou para esse negócio mesmo? Será que o Senhor vai enviar aquele presente que eu tenho te pedido há tanto tempo? Será que o Senhor vai fazer? Será que o Senhor é de fato quem fez? Tudo aquilo na minha vida no passado, só que hoje parece que as coisas não acontecem. Por quê? João olhou para o passado, experimentou coisas, mas agora no final da vida ele está perguntando se Jesus era quem era. E Jesus é exatamente quem Deus disse. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a A Deus. pergunta é: o silêncio de Deus te empurra para o propósito ou para o juízo? De João, o silêncio de Deus empurrou João para o juízo. Que juízo? Agora, se você abrir Mateus capítulo 26, versículo de número Mateus 26, 36. Aleluia, Jesus. Você vai vir, ouvir e perceber. Inclusive o pastor Marcos falou um pouquinho sobre isso, deu uma pincelada, que existe um silêncio parecido em termos de ausência de verbalização, mas nunca de presença. Aleluia. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levantando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a se angustiar-se muito. Aqui é Jesus, humanidade, gritando, falando assim: eu sei o que está para acontecer. Eu vou ter que morrer para que isso aqui aconteça. Ele já viu a gente no dia 8 de dezembro falando assim: eu preciso vencer, porque senão não tem Santa Ceia na Pagiel. Aleluia. Glória a Deus. 28, 38. Então ele disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo, vigiai comigo. 39. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível se é possível, passe de mim este cálice. E aí tem um ponto e vírgula que faz toda a diferença. Eita, glória. Jesus está no Getsemane orando. O texto não expressa, mas nós não percebemos verbalização do Pai. Jesus fala: Jesus, e não Cristo. Jesus, se possível fores, afasta de mim este cálice. E ele não diz assim, porque o Senhor sabe, né? Fiz tua obra, eu dizimei esse mês, Olha aí, papai. eu ofertei, eu abri, eu limpei, eu entreguei, eu me doei. Então, por ter feito, tem como passar de mim esse cálice? Imagina que se houvesse essa fala, o Pai falaria, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Eita, glória. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Aí o nome mata. Glória a Deus. Não vem da obra, para que ninguém se glorie. Nada do que você faz impressiona. Amém. Aleluia, Jesus. Todo o serviço que você entrega para Deus fala muito mais sobre você do que Ele. Aleluia. Aleluia. Mas ele continua, ele volta lá no 26, 39, 40 e vai dizer assim: se possível fores, afasta de mim esse cálice. Todavia
não é a minha vontade, não é o meu querer. O seu silêncio não vai me matar. Eu sei que é um propósito específico que me empurra para a tua vontade. Aleluia. Ele vai mais adiante, ele fala de novo, 40. E voltando para os seus discípulos, achou-se adormecido e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes velar comigo? Eu imagino que a humanidade de Cristo, pastor Eli, estava procurando em alguém um apoio emocional, entenda isso. Porque às vezes amigos, parentes, pessoas próximas, queridas, nos dão direção, nos dão conforto. Só que a palavra de vida não vai vir de alguém que vai gerar em você conforto para o ambiente que Deus quer te gerar desconforto. Para te levar para o propósito. Glória a Deus. Vozes familiares não vão conseguir gerar em você a tranquilidade que só o propósito e o cumprimento da vontade de Deus pode gerar em você. Aleluia. Continua. Aí ele continua falando sobre a carne é fraca, o espírito é pronto, 42. Ele vai pela segunda vez, 43. Ele acha os discípulos dormindo e com olhos pesados. Interessante que olhos pesados, pastor Márcio, me leva a entender coisas tão profundas aqui. Não tem como enxergar bem quem tem olhos cansados. E se você não enxerga bem, dá a direção com o olho cansado, não vai te levar para a vontade que Deus tem para a tua vida. Pelo contrário, vai levar para alguns caminhos que não são a vontade de Deus, porque olhos cansados não tem como gerar direção verdadeira. Tem gente cansada que às vezes vai te dar um conselho legítimo, mas que a intenção vai te levar para um ambiente que não é a vontade de Deus. Diga assim: misericórdia. Misericórdia. 44. Ele deixa de novo, 45. Então chegou junto dos seus discípulos e disse: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. 46. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Interessante é que o silêncio do Pai empurra Jesus para o propósito. E o silêncio de Cristo empurra João Batista para uma precipitação e para um juízo onde ele vai perder a sua cabeça e as atividades. Interessante é que todo aquele que deseja viver para si mesmo as suas vontades, seus desejos, sem perceber as direções de Deus e não conseguindo discernir que o silêncio de Deus é apenas um meio, um mecanismo que Deus nos leva para a vontade dele. Eu assisti um filme uma vez, pastor Márcio, que chama O Vidente. Interessante. É com o Nicolas Cage. Alguém assistiu esse filme? Vocês lembram do finalzinho? Eles vêm geralmente, se não me engano, 2 minutos à frente. É bem curto, porque é uma visão curta, 2 minutos. E no final, existem algumas letrinhas que diz assim, ó: toda vez que nós olhamos para o futuro e nós enxergamos, nós modificamos ele. Aquilo lá mexeu comigo. Isso tem uns 20 anos. Eu falei assim: como é esse negócio? Às vezes, o silêncio de Deus nos guarda de nós mesmos. Porque se Deus fala, Deus abre a mente. E se Deus abre e você enxerga, você pode gostar ou não gostar, porque às vezes a direção de Deus te leva para alguns lugares que você fala assim: para mim, isso aqui, jamais. É Deus. Eu não. Aí Deus fala assim: eu vou ficar em silêncio, porque se eu fico em silêncio eu dou direção. Porque qual é o pai que o filho pede pão e dá pedra? Então o silêncio dá direção, o silêncio guarda, o silêncio leva, o silêncio protege. Senão a gente perece. Aleluia. Mas diante de tudo isso, Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer, para alguns, eu disse alguns, eu disse todos,
Aleluia, Jesus. Para alguns essa noite, Deus vai descer resposta. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Porque Deus sabe o seu nível de suportabilidade. Ele sabe que se Ele não falar com você hoje, você vai jogar tudo pro alto. Olha aí. E Ele não se impressiona com isso. Pelo contrário, Ele sabe que você é humano, que você é carnal, que você tem debilidades. Ele sabe que você chegou no seu limite. É por isso que para uns Deus vai descer resposta. Aleluia, Glória a Jesus. Se Deus. prepare porque respostas vão bater na tua porta, vão chegar no seu WhatsApp. Aleluia. Eu não sei se é em forma de mensagem ou se será em forma de pessoas. Deus vai enviar resposta para você. Jesus. Deus vai enviar resposta para você. Glória a Deus. Ele vai esclarecer algumas coisas, Ele vai te dar Aleluia. algumas direções, Ele vai te levar para alguns ambientes, Ele vai juntar pessoas, Ele vai enviar pessoas, Ele vai retirar pessoas, só que Ele não vai deixar você sem uma direção clara. Levante uma das mãos em nome de Jesus. Deus está dizendo: eu vou enviar resposta para você, para a tua casa e para o teu problema. Só que para alguns, pastor Eli, que Deus vai ficar em silêncio. Aleluia, Jesus. É, Deus. Porque João Batista é a graça. É graça. João Batista no original grego é graça, é favor. Então João Batista é a graça que perde o propósito. Então, para algumas pessoas, Jesus não vai conseguir nesse momento responder. E a ausência de palavras não significa ausência de empatia, de presença. Não é porque ele não está falando aquilo que você imagina que ele não te ama. Ele te ama, ele te quer, você tem um propósito, mas ele está guardando você de você mesmo. Porque se Aleluia. ele falar, você vai atrapalhar. Se coloca no peito de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Feche seus Aleluia. olhos em nome de Jesus. Glória a Deus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Deus está aqui na Pagera. Não tenha dúvidas do que Deus pode fazer. Espírito Santo de Deus. Não tenha dúvida do que Deus pode realizar. Glória a Deus. Eu quero que você ore comigo aqui nesse momento. Senhor, a sua palavra foi pregada, Jesus. Nós acreditamos que o Senhor é um Deus verbalizador. O Senhor fala e fala a todo instante. Nós te pedimos que o nosso espírito possa estar, Deus, habilitado para compreender aquilo que o Senhor está nos falando exatamente agora e o que o Senhor acabou de falar, Deus. Que venhamos, Deus, guardar na tábua do nosso coração, Deus, as palavras que foram lançadas e profetizadas sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre esse ministério, sobre essa nova etapa. Que o Senhor venha guardar, Deus, a entrada, a saída, a movimentação. Que nenhuma palavra contrária, que nenhuma ave de rapina, que nenhuma direção, Deus, maligna, Deus, que pessoas talvez queiram dizer aquilo que o Senhor não disse. Nós queremos, Deus, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, refutar cada uma, Pai, sobre essa igreja, sobre a Tua presença, Deus, sobre os Teus filhos. Existe, Deus, uma direção e uma promessa. Eles não se movimentam, Deus, por axiologia. Eles estão, Deus, debaixo da tua nuvem, Deus, das tuas asas, da tua cobertura. Que o Senhor, Deus, venha guardar, Deus, ele, Deus, de uma forma poderosa. Que o silêncio que é pedagógico não os faça levar, Deus, a vida para um juízo onde o Senhor não patrocina o plano, porque o plano só é patrocinado quando o Senhor de fato tem prioridade, primazia, e é o plano original. Então, em nome de Jesus, nós te pedimos, Deus, discernimento no Espírito para compreender aquilo que o Senhor está fazendo, mesmo não enxergando todas as direções. Nós queremos profetizar que
que esse ano que entra daqui a pouquinho será, Deus, o melhor ano das nossas vidas. Nós queremos liberar, Deus, palavras de vitória. Nós queremos liberar, Deus, palavras, Deus, de direção, de cumprimento. Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não desceu, subiu no coração, é o que o Senhor tem preparado, Deus, para cada um dos meus irmãos e para esta igreja. Nós queremos, Deus, na autoridade do nome de Jesus, concordar com todas as promessas e com todas as palavras liberadas, porque o Senhor é um Deus que, ainda que possa parecer, Deus, que não está falando, mas o Senhor sempre está presente. A tua presença, ela pode ser sentida, Deus, e apreciada. Então, ser com eles, ser conosco, é o que nós te pedimos, Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus? Repita comigo assim, ó: o silêncio de Deus me empurra ou para o juízo ou para o propósito. Vira para esse irmão e fala assim: é juízo ou propósito? É a vontade de Deus ou é a sua vontade? Fala assim: o silêncio de Deus não é a mesma coisa do que a ausência de Deus. Deus pode até não verbalizar, falar, mas Ele está presente. Ele está conosco. Ele está bem perto. Aplauda o Senhor em nome de Jesus.